Olá, seja muito bem-vindo barra bem-vinda. Nessa aula aqui especial a gente vai ver raiz quadrada. Felipe, a gente precisa saber raiz quadrada para o Enem? O que é raiz quadrada e como a gente calcula raiz quadrada? Basicamente é isso que a gente vai ver nessa aula. E digo o seguinte, a gente vai aprender a calcular de maneira analítica, da maneira padrão, e eu vou ensinar um truquezinho que você vai conseguir calcular raiz quadrada de cabeça. É isso mesmo. Então vem comigo aqui que o vídeo está sensacional. E você já sabe que você tem que curtir, se inscrever no canal. Aqui, ó, acompanha meu dedinho aqui, ó. Você vai clicar no mouse, vai lá, editor, clica aqui no curtir, aqui, ó, inscrever, e é isso. Então bora lá. Então olha só, o que é raiz quadrada? Vamos lá. Quando a gente coloca esse símbolozinho aqui, ó, e a gente não coloca o índice aqui, esse cara significa que é uma raiz quadrada. É como se tivesse um doisinho aqui, beleza? Felipe, mas o que isso significa? É como se eu falasse o seguinte, ó, raiz quadrada de 576 é a mesma coisa que 576 elevado a 1 meio. Felipe, como assim 1 meio? Lembra que esse cara aqui está elevado a 1 e esse cara aqui, como não coloquei nada, ele é o quadrado. E aí a gente tem que lembrar daquela regrinha do que está ao sol vai para a sombra e o que está na sombra vai para o sol. Então a primeira coisa que a gente está vendo é que eu consigo reescrever esse carinha aqui na forma de potenciação, beleza? Tranquilo, esse é o primeiro passo, Tranquilo, tranquilo, tranquilo. E é o seguinte, a gente pode ter tanto raiz quadrada, quanto a gente pode ter também raiz cúbica, beleza? E aí, antes de prosseguir, você pode me fazer a pergunta, Felipe, mas como é que isso cai no Enem? Como é que é isso? Por que você está ensinando esse negócio aí? Sendo que seu foco é Enem, por que você está ensinando raiz quadrada? Tem uma questão que cobra diretamente raiz quadrada? Não. Não tem uma questão que vai falar assim, calcule a raiz quadrada de 1764. Não. Mas eu coloco aí em uma faixa, eu não parei para contar, tá? Eu gosto de colocar dados específicos aqui. Esse não é específico, mas basicamente entre 15 a 20 questões eu diria que já caiu raiz quadrada ou raiz cúbica de forma indireta. Principalmente raiz quadrada, tá? 90% das vezes ele vai ser raiz quadrada. Felipe, mas como é que ele pode cobrar? Cara, em várias matérias. Ele pode te dar uma área na parte de geometria plana, ele te dá uma área e pedir qual que é o lado, sei lá, do quadrado. Você vai ter que o quê? Tirar a raiz. Ele pode te dar um volume de um cubo, e se você não está entendendo, fica calmo que eu vou explicar mais pra frente. Ele pode te dar o volume de um cubo e depois pedir o lado do cubo, a gente vai ter que tirar o quê? Raiz cúbica do negócio. Então, tem várias formas que ele pode ir cobrando, beleza? Então vamos aprender aqui como é que a gente calcula esse negócio de maneira fatorada. Como é que a gente fatora esse cara aqui? É o seguinte, a gente vai pegar essa raiz 576 e a gente vai vir aqui e vai escrever esse cara, 576. A gente vai fatorar. Felipe, eu fatoro sempre pelo menor número. O que é fatorar? É a gente escrever esse cara aqui em bases menores. Falando de maneira informal, é basicamente o seguinte, eu tenho um número aqui, ó, 54. Se eu quiser fatorar esse cara, eu posso falar que é o quê? Eu posso falar que é 2 vezes 2, mentira. Fiz errado. Posso falar que é 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Posso falar aqui, ó, 2 vezes 3, 6, vezes 3, 18, vezes 3, 54. Então, se eu quiser escrever esse número 54 de maneira fatorada, eu posso escrever assim. Beleza? Então, o que significa isso? O que significa fatorar o número? A gente vai escrever esse cara aqui dividindo pelos menores. Os menores divisores, né? Felipe, precisa ser os menores divisores sempre? Não, mas eu aconselho fortemente a fazer com os menores divisores, no caso, para a gente achar a raiz quadrada, tá? Vou dar um exemplo também sem fazer pelos menores divisores, só para a gente entender. Então vamos lá, vamos começar a dividir. Eu vou dividir, então, pelo menor número possível, seria o 2, o número inteiro possível, né? Seria o 2. Legal, esse cara aqui dá 288. Divido por 2 de novo, quero achar esse cara da maneira fatorada. Então vai dar 144, divido por 2 de novo, 72, divido por 2 de novo, 36, divido por 2 de novo, 18, divido por 2 de novo, 9, divido por 3, dá 3, divido por 3, dá 1. Legal, achei esse número aqui de maneira fatorada. Como é que eu posso reescrever esse cara aqui de maneira fatorada? A mesma coisa que 576 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Então eu posso falar o seguinte, a raiz quadrada de 576 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 elevado a 6
vezes 3 elevado a 2. Pronto, escrevi esse cara da maneira fatorada, beleza? Deixa eu dar um look aqui, porque eu tô me vendo e tava dando bizil no último vídeo. Eu gravei 35 minutos e foi jogado fora. Então vamos lá. Então olha só, o que a gente vai fazer? Presta atenção. Eu posso pegar esse cara aqui, eu não posso falar que 2 elevado a 6 é a mesma coisa que 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2? Posso falar isso, ó. 2 elevado a 6 é a mesma coisa que 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2. Nem escrevi um 2 aqui, né? A gente, mesmo na base somos expoentes, é a mesma coisa. Então eu vou reescrever esse cara aqui, ó. Vou falar que esse cara aqui é a mesma coisa que raiz de 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. Beleza? Felipe, mas por que você está fazendo isso? Simplesmente para ficar um pouquinho mais didático e a gente conseguir... Era para eu estar escrevendo de preto. Meu Deus, eu estou escrevendo de azul. Enfim, o próximo eu escrevo de preto. Seguinte, estou colocando isso aqui de maneira um pouquinho mais didática para a gente o quê? Esse cara aqui lembra que tem um 2, se eu não coloquei nada é raiz quadrada. Então eu tiro dentro da raiz aqueles números que estão elevados ao quadrado. Beleza? Então eu vou tirar da raiz aqui, ó. Por quê? É como se fosse isso aqui, ó. Lembra, se eu tenho 2 elevado a 2, raiz quadrada de 2 elevado a 2. Isso aqui não é a mesma coisa que 2 elevado a 2 sobre 2? A gente corta aqui, esse cara dá 2 elevado a 1. Então, raiz quadrada de 2 elevado a 2 é 2. É por isso que a gente corta, beleza? O índicezinho ali com o expoente. Então, o que vai estar acontecendo aqui? Esse carinha, eu vou tirar o 2 da raiz, vou tirar o outro 2, vou tirar o outro 2 e vou tirar o 3. Sempre multiplicando. Então, aqui vai ficar o quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Esse cara aqui dá 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 3, 24. Então, a raiz de 576 é 24. Tranquilo? Legal, então bora pro próximo. Bora fazer a mesma coisa aqui com o próximo. Vamos fatorar normal. 1764. Depois a gente aprende a fazer da maneira ninja. Felipe, por que você não vai ser da maneira ninja de cara? Porque a gente precisa entender esse passo a passo aqui. Beleza? A gente precisa entender. Então vamos lá. Dividir por 2 aqui. Divide por 2. Esse cara vai dar 882. Divide por 2 de novo. 441. Dá para dividir por 2? Não dá para dividir por 2. Então vou dividir esse cara aqui por 3. Dá 147. Beleza? Vou dividir por 3 de novo. Esse cara aqui dá 49. Vou dividir por 3. Dá? Não. Vai por 7. 7 aqui. 7, 1. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai escrever esse cara. Raiz de 1764. A gente pode falar que é raiz de 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 7 elevado a 2. Então 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 7 elevado a 2. Sai da raiz todo mundo que está ao quadrado. Então esse carinha aqui, ó, vai ficar 2 vezes 3 vezes 7. 2 vezes 3, 6 vezes 7, 42. Então 42 ao quadrado tem que dar 1764. Eu esqueci de falar isso no começo do vídeo. Qual que é a nossa ideia aqui? Quando a gente pede a raiz quadrada de um número, basicamente a gente está pedindo o seguinte. Qual o número que é elevado ao quadrado que dá aquele? Por exemplo, qual o número que é elevado ao quadrado que vai dar 576? Então, basicamente é isso. Qual o número que é elevado ao quadrado que vai dar essa raiz? Então, 24 ao quadrado dá 576. 42 ao quadrado vai dar 1764. Tranquilo? E aí, lembra que eu falei assim, Felipe? Que eu até perguntei, né? Eu falei, Felipe, mas eu sempre tenho que dividir pelo menor número? Eu posso dividir por um número maior? Se liga. Se eu quero calcular aqui, ó, a raiz quadrada de 800 e a gente vai fatorar esse cara, tá? A gente vai fatorar esse cara. Eu posso vir aqui, ó, fazer o seguinte, 2. Aí esse cara aqui dá 400. Dá 400. Mas você sabe, vamos supor que você sabe, que 20 ao quadrado dá 400. Aí você vem aqui, ó, e escreve assim, 20 ao quadrado. Pronto. Você simplesmente dividiu esse cara aqui, ó, 400 por 20 ao quadrado, e esse cara aqui vai dar 1. Você já escreveu esse cara de maneira fatorada, tá? Aí o que vai acontecer? Eu posso falar então que raiz de 800, se ele te pedisse isso, é a mesma coisa que raiz de 20 ao quadrado vezes 2. Só reescrevi, tá vendo? Só reescrevi. Só que aqui o 20 está ao quadrado, então eu tiro esse 20 fora da raiz e vai ficar o 2 lá dentro, porque ele está elevado a 1, ele não sai da raiz. Tranquilo?
Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então, beleza. Então, beleza, beleza, beleza. Mas eu aconselho fortemente a fazer o passo a passo assim, tá? Até porque se chovesse de questão de raiz quadrada, eu ensinaria a fazer, mas esse passo aqui é mais rápido, tá? De qualquer forma, a gente vai ver esse outro passinho aqui. Se cobrar de maneira direta, a gente só precisa achar a raiz, não precisa fazer mais nada, como uma questão que pode ser de MMC ou MDC que já caiu no Enem, a gente vai conseguir fazer rapidinho. E aí, lembra que eu falei lá que... Como é que cai raiz, né? Que eu falei que para quem estivesse boiando aí, vai entender. Veja bem, é claro que a gente não viu a parte de geometria espacial, de volume ainda. Mas se eu tenho um cubo, qual que é o volume do cubo? O volume do cubo aqui, ó, vamos para um exemplo, o volume do cubo é lado ao cubo. Beleza. Então eu chego para você e falo o seguinte, ei, eu tenho um cubo de volume 1000 metros cúbicos. 1000 metros cúbicos. O volume do meu cubo aqui é 1000 metros cúbicos. E eu vou te falar exatamente uma questão que estava no Enem. 1000 metros cúbicos. E eu te pergunto, qual que é o lado do meu cubo? Porque eu sei que o volume do cubo é lado vezes lado vezes lado. Eu simplesmente estou te dando o volume e eu estou perguntando qual que é o lado do meu cubo. Talvez alguns de vocês vão conseguir fazer isso aqui de cabeça. Ah, o lado do meu cubo vale 10. Por que 10? Porque 10 vezes 10 dá 100 vezes 10 dá 1000. Show, matei a parada. Tranquilo. Agora se eu te desse um número assim, ó. Se eu te desse um número assim. Eu não sei se é exatamente esse valor não, mas eu sei que é um número grande, acima de 10 mil. Eu chego para você e falo assim, ó. 15.625. O volume do meu cubo tem 15.625 metros cúbicos. Qual que é o lado do meu cubo? O que você vai ter que fazer? Tirar a raiz cúbica desse cara. Quando você tira a raiz cúbica desse cara, você está falando o seguinte. Qual o número que elevado ao cubo vai dar 15.625? Aí você vai achar o lado do cubo. Percebeu como é que cai uma questãozinha do Enem? Tem uma ou duas assim. Se não me engano, são duas, tá? Que já caíram desse tipo. Então vamos aprender como é que a gente tira a raiz cúbica desse cara aqui. O que a gente vai fazer? Simplesmente fatorar primeiro. Fatora. Então pega aqui, ó. Fatora esse cara. 729, fatora normal. Tranquilo. Dá pro 2? Não. Vai por 3. Por 3 vai dar 243. Vai por 3 de novo. Dá 81. Vai por 3, 27. Vai por 3, 9. Vai por 3, 3. Vai por 3, 1. Show! Tranquilo. Como é que a gente reescreve esse cara aqui? Raiz de 729 é a mesma coisa que raiz de 3 elevado a 6. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 elevado a 6. Tranquilo. Beleza. E agora? O que eu faço? Lembra que aqui... Ops. Aqui, ó. Raiz cúbica, né? Raiz cúbica. Lembra que eu posso reescrever esse cara, igual eu mostrei lá no comecinho da aula, eu posso falar o seguinte. Eu posso reescrever esse cara aqui, posso resolver de duas formas. Vem comigo, ó. Vem comigo. Então, olha só, vem comigo aqui, eu vou mostrar duas formas. Mesma coisa, praticamente a mesma coisa, leva o mesmo fim. Só que tem gente que dá uma bugada. Eu vou mostrar isso aqui para desbugar, se você está com esse bug. Veja bem, esse cara aqui, eu posso falar que é raiz cúbica de 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3. Igual eu fiz aqui, ó. Eu fracionei o número, tá? Fracionei, não sei se eu posso falar isso. Enfim, eu reescrevi o número, tá? Dessa forma aqui, pra gente saber o quê? Quem tá elevado a 3, no caso aqui, ó, o expoentezinho vai cortar com o índice. Então vai sair um 3 e vai sair outro 3. Então esse cara aqui vai ficar 3 vezes 3 e dá 9. Essa é uma forma de fazer que a gente estava fazendo aqui. Só que também a gente pode reescrever esse cara aqui, ó, como 3 elevado a 6 sobre 3. Felipe, que diabo é isso? Lembra lá de novo. O que está na sombra vai para o sol. E o que está no sol vai para a sombra. E esse cara aqui a gente sabe que é 3 ao quadrado, que é a mesma coisa que 9. Matou a parada. Tranquilinho pra gente. Tranquilinho pra gente demais. Agora vamos ver o jeito... Eu juro que eu queria plantar uma bananeira aqui, dar um mortal e dar uma pala muito louca. Eu só não dou porque tá o fio aqui passando por mim. É isso. Eu de vez em quando não gosto de dar umas palas. Aí é o seguinte, vamos lá. Eu quero que você preste muito atenção nessa parte. É muito importante. Olha só. Isso aqui você já sabe. Assim eu espero, você já sabe. Beleza?
1 ao quadrado, 1, 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16, 5 ao quadrado, 25, 6 ao quadrado, 36, 7 ao quadrado, 49, 8 ao quadrado, 64, 9 ao quadrado, 81. Isso aqui 99,99% das pessoas sabem. Felipe, eu não sei. Preocupante, muito preocupante. Agora você já tem que saber. Agora eu preciso que você saiba isso aqui. Isso aqui 50% das pessoas já sabem, beleza? E eu vou mostrar por que eu estou mostrando isso aqui e como a gente vai calcular a raiz quadrada de cabeça. Se liga. 10 ao quadrado, 100. 20 ao quadrado, 400. 30 ao quadrado, 900. Felipe, onde é que você está tirando esses caras? Simplesmente esses números aqui, ó, com 2 zeros no final. Tá percebendo? 40 ao quadrado. Na aulinha de multiplicação eu falei sobre isso. 50 ao quadrado, 2.500. 60 ao quadrado, 3.600. Só fazer, ó. 70 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. Põe 2 zeros no final. 80 ao quadrado, 6.400. Vocês já pegaram a mãe, então 8.100 é o 90 ao quadrado. Felipe, o que isso tem a ver para a gente aprender a calcular a raiz quadrada de cabeça? Agora vem o bicho. Agora vem o bicho. Eu vou apagar aqui. Felipe, você toma café para gravar o vídeo? E olha que eu gravei já um vídeo, hein? 35 minutos. Tô aqui, de novo, na pegada. A gente tem que fazer um vídeo melhor. Esse é meu lema. Gravei um vídeo, deu pau, o próximo é melhor. Felipe, tomara que todos os seus vídeos dê pau. Espero que você não tenha pensado nisso. Tá? Pelo amor de Deus. Tô com uma colinha aqui. Calma aí que eu vou escrever pra gente. Pra gente calcular esses caras aqui, ó, de cabeça. Então, olha só. Vem cá, vem comigo, e dá a mão. Seguinte, isso aqui é um 6. Como é que a gente calcula esses caras todos de cabeça? Então, olha só. Aqui, é claro que são exemplos de quadrados perfeitos. O que eu quero dizer com quadrados perfeitos? São aqueles números que vão ter raízes inteiras, tá? Então, aqui no caso que eu tinha dado lá de raiz quadrada de 800, dá 20 raiz de 2. Isso não é uma raiz quadrada perfeita. Aqui a gente vai calcular a raiz quadrada perfeita. Então, é por isso que a gente tem que saber as duas formas. Beleza? Então, olha só. Vem comigo aqui, vamos fazer esse negócio. Raiz quadrada de 484. O que tem a ver com isso? Se liga só. Aonde é que está qual intervalo está o 484? O 484, ele está entre 20 e 30. 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 Precisa nunca esquecer que a gente tem que olhar o intervalo. Então, eu sei que esse cara aqui tem que começar com o quê? Com 2. Com 2. Beleza? Eu escrevi 2 números aqui. Calma que eu vou bugar a cabeça de vocês. Então, deixa só um. Eu sei que tem que ser o quê? 20 alguma coisa. 20 alguma coisa ao quadrado vai dar 484. Beleza? 20 alguma coisa ao quadrado vai dar 484. Como é que eu descubro o próximo número aqui? A gente tem que pensar o que agora? Se liga. Qual número que ao quadrado vai terminar com 4? Qual número? O 2 ou o 8? E aí 95% das pessoas no momento falam assim, nossa, não entendi nada. Se liga. Se eu pegar o 24 aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, 21 vezes 21, ou seja, 21 ao quadrado. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. O que está acontecendo aqui, ó? 441. O último número é 1, por quê? 1 vezes 1. Se eu pego 22 aqui, 22 vezes 22, qual que é o primeiro número que vai aparecer? 4. Tá percebendo? Quando eu tenho um número que termina com 2 ao quadrado, vai terminar com 4. Se eu pegar o 23 aqui, 23 vezes 23, tem que terminar o quê? Com 9. 3 vezes 3, 9. Esse vai ser o último número. Vai ser com esse número que o cara termina. 24 vezes 24. Adivinha qual número que tem que terminar? Com 6. 85 vezes 85. Qual é o último número que tem que terminar? Com 5. Tá pegando? 77 vezes 77. Qual que é o número que tem que terminar? Com 9. Vamos mais um. 98 vezes 98. Qual é o número que tem que terminar? Com 4. Pegou a ideia? Então, o que a gente tem que ter aqui? Quando eu falo 22... Mentira. Isso. Quando eu falo 20 alguma coisa, pode ser 2 números.
pode ser tanto o 22 quanto pode ser o 28. Porque quando termina com 8 ao quadrado dá 64, ou seja, termina com 4. E esse cara aqui, o 2, termina com 4. Então pode ser um dos dois. E aí você vai pensar o seguinte, e agora, qual que eu escolho? Você vai escolher o que tem mais lógica. Felipe, qual que tem mais lógica? Vamos lá. O 484, ele está mais perto do 20 ao quadrado ou do 30 ao quadrado? Ele está mais perto do 20 ao quadrado, mais perto do 400. Então vai ser o 22. Vai ser o 22. E talvez nesse momento você esteja pensando o seguinte, complicado, não gostei, não quero usar. E aí eu vou te falar o seguinte, me dá um voto de confiança. Vamos fazer esses 5 aqui comigo. Tu faz 5 exercícios de raiz quadrada e pronto, você pegou a manha. Acabou, uma matinha. Tranquilo, fechou. Porque se você não viu isso aqui, pode ser algo um pouco confuso, mas 10 minutos você pega a manha disso aqui. É só você se esforçar um pouquinho. Então vamos comigo aqui, ó. 4.624. Ele está entre qual número? Qual número? 4.624. Está entre 60 e 70. Entre 60 e 70. Então começa o quê? Com 6. Tem que ser 60 alguma coisa. Só que termina com 4. Então vai ser a mesma coisa, ó. 62 ou 68. Só que está mais próximo do 3.600 ou mais próximo do 4.900? Mais próximo do 4.900. Então vai ser 68. Beleza? Vamos pro próximo. 1.681. Tá onde aqui? Entre 40 e 50. Então começa com 4. Começa com 4. Show! Tem que terminar com qual número? Com 1 ou com 9? 1 ao quadrado 1, 9 ao quadrado 81, termina com 1. Beleza? Então vai ser 41 ou 49. Esse cara está mais perto do 1.600 ou do 2.500? Mais perto do 1.600. Então vai ser o menor número. Vai ser 41. Vamos pegar o próximo aqui, ó. 5.625. Qual o número que é o quadrado e termina com 5? 5. Só 5. E esse cara está em qual intervalo aqui? Ele está entre 70 e 80. Então eu sei que começa com 7 e tem que terminar com 5. 75. 75. E aqui? Vamos pegar uma mini exceçãozinha. Exceçãozinha. Que esquisito. Beleza. 1.156 está entre qual intervalo? Entre 30 e 40. Então, legal. Entre 30 e 40. Para a gente aqui finalizar. Se liga só nessa exceção, hein? 30 e 40. Vai começar o quê? Com 3. Qual o número que vem depois? Pode ser 34 ou 36. 34 ou 36. Felipe, qual que eu escolho? Porque agora lascou. O 1.156 aqui, ó, ele está mais perto do 900. Beleza, poderia escolher aqui o 34. Mas você pode ficar um pouco perdido. Se você ficar um pouco perdido, você testa os dois. Beleza? Se você testa, se não for o número, é o outro. Se for o número, é ele. Como assim? Não entendi, Felipe. Vamos fazer aqui, ó. Você ficou na dúvida entre os dois, você já fez de cabeça. Ah, 1.156 está entre 900 e 1.600. Tá, então começa com 30. Bacana, bacana. Tá terminando com 6, então é 34 ou 36? Qual dos dois que é? Ixi, vou testar aqui rapidão. Você testa só o número. 36 vezes 36. Termina com 6 aqui. Vai 3. 18, 21. 3, 18, 9, 1.296. Ou seja, não é esse cara. Não é esse cara. Logo, não pode ser esse cara. Vai ser 34. Só se colocar 34 ao quadrado aí, que vai dar 1.156. Tranquilo? Então, alguns macetes aí pra gente agilizar o nosso raciocínio e conseguir fazer essas continhas de cabeça. Então, é isso. Até a próxima. É nóis.